Pronto. Tá gravando já, viu? Então vamos lá. Então, gente, amplificador operacional, começar pela definição, né? É um amplificador que amplifica desde corrente contínua até a frequência máxima que ele consegue amplificar, e tem vários estágios, por isso é chamado de multi-estágios, e tem um estágio de entrada que é um estágio diferencial, daqui a pouco eu falo sobre isso. E as características se aproximam de um amplificador ideal, também vou falar dessas características. Aí a gente vê o circuito completo do amplificador 741, que é o que a gente usa lá na prática. Ele é bastante popular, bem simples, e existem outros amplificadores muito melhores do que o 741, mas o 741 é o fusquinha, né? É popular, conhecido por todo mundo usa. E aqui do lado tem a pinagem dele, que a gente já sabe, né? Que a gente já viu lá na prática. São duas entradas, uma inversora, a outra não inversora, assim chamada. E no pino 6 temos a saída. Os outros pinos daqui a pouco a gente fala, à medida que vai avançando o assunto. Então aqui, ó, é o estágio de entrada, que é um amplificador diferencial. Esse amplificador, ele tem duas entradas, tá vendo? São dois transistores e tem duas entradas. Então é diferente um pouco do amplificador que a gente já tem estudado, que era com um transistor só tinha uma entrada. Então, como esse amplificador aí, como o nome já está dizendo, ó, diferencial, ele amplifica uma diferença. Então, a diferença entre as tensões de entrada é que vai ser amplificada. Então, VI mais em relação ao terra é uma entrada, VI menos em relação ao terra é outra entrada. E aí esse circuito vai amplificar a diferença VI mais menos VI menos, e aí lá na saída você tem a tensão amplificada, onde tem Vout, certo? Então Vout é igual a AD, que é o ganho diferencial, que multiplica a diferença das tensões de entrada. Me dê só um segundinho aí, gente, que eu vi um barulho aqui, não sei, caiu alguma coisa, só um momento. Vai cair aí? Acho que foi o vento aqui, derrubou o negócio ali, fez um barulhão. Tá, vamos voltar aqui para a aula. Vocês entenderam aí? Estágio de entrada? Porque é uma... Oi, diga. Esse AD seria o que mesmo que eu não... AD, pois é. Com essa interrupção, o AD é o ganho diferencial. É só... esse diferencial é para lembrar que ele amplifica a diferença das tensões de entrada. É só um nome mais apropriado, que é ganho, agora chamado de ganho diferencial, para lembrar que o amplificador amplifica a diferença das tensões de entrada. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, passando adiante, aqui a gente tem as características de um amplificador operacional ideal, né? Qual que é a característica? A resistência de entrada infinita. Resistência ou impedância de entrada infinita. Aquele ZI que a gente... Então aqui na entrada, no VI mais e no VI menos, apresentar uma impedância infinita. Isso seria o ideal. Também ideal ter uma impedância de saída nula. Ganho de tensão infinito. Tem um ganho de tensão infinito, resposta em frequência infinita, desde corrente contínua, que é 0 Hz, a infinito Hz. E insensibilidade à temperatura.
a insensibilidade à temperatura é ele não mudar as características elétricas dele quando mudar a temperatura. Essa insensibilidade, existe um termo que é chamado drift, e o drift é uma deriva que o circuito tem em relação à temperatura, fica derivando, né, saindo um pouco do ponto. E aí, então, esse seria o drift nulo, quer dizer, ele não ter essa sensibilidade à temperatura. Seria o drift, em termo em inglês. Ok? Então, basicamente, essas 5 características seriam ideais, mas na prática a gente não consegue ter esses valores ideais. Na prática a gente consegue ter valores próximos, que em termos práticos dá para a gente utilizar como se fossem ideais, mas não são, tá? Porque infinito na prática não existe, né? Então, avançando aqui, ó, a aplicação dos amp-ops. Os amp-ops, eles são dispositivos muito versáteis, e então, ó, eles têm aplicação em uma grande quantidade de áreas, né, da eletrônica. Controle industrial, controle de processos industriais, na instrumentação industrial, medição de variáveis industriais, pressão, temperatura, umidade, instrumentação nuclear, a instrumentação médica, os instrumentos médicos, medir atividade elétrica do coração, como o ECG. Aí entra tanto a eletromedicina como a bioeletrônica. Os computadores analógicos, antes de ter o avanço tão importante assim do digital, muita coisa era feita com analógica, tá? Hoje em dia, mesmo com o avanço do digital, quando você quer fazer coisas pequenas, você pode fazer com computação analógica, é mais barato, tá? Por exemplo, com o amp-op você pode fazer o cálculo de um logaritmo, pode fazer um cálculo de uma exponencial, raiz quadrada, tudo isso você pode fazer com o amp-op. E o amp-op custa menos de R$5. Ao fazer isso com o computador, comprar um computador só para fazer cálculo de logaritmo, então de raiz quadrada, o custo é muito mais, né? Então, dependendo da sua aplicação, o amp-op pode ser uma saída mais econômica. Também, ó, em equipamentos de telecomunicação, equipamentos de áudio e no sistema de aquisição de dados, além de outros, né? Que isso aí é o que mais assim conhecido, mas inclusive a gente pode inventar uma aplicação diferente, de tão agora a palavra fugiu, de tão versátil que é o componente, né? Então, vamos seguir. Aqui é a simbologia do amp-op. Um triângulo para representar um amplificador, né? Com 2 entradas. A inversora, que é a negativa, e a não inversora, que é a positiva. E a saída, a terceira entrada lá do outro lado, a saída. Por que uma entrada é chamada de inversora e a outra é chamada de não inversora? Porque pela função de saída que vocês vão observar, ó, inclusive que está errada, né? Porque aqui quem subtrai é o A e não o B. Ou então o A e o B aqui estão trocados. Ok? Então, porque é uma subtração. Tem uma tensão que entra positiva, a outra entra negativa, está subtraindo uma da outra. Então a que está subtraindo que é chamada de inversora. Então, de acordo com essa figura, aqui na função está trocado, devia ser VB menos VA, porque VB é a não inversora.
e A é a inversora, então a A que deveria estar subtraindo aqui. E o ganho de tensão, né? O AD, ok? Aqui é outro símbolo diferente com esse negócio redondo aqui, mas ninguém usa, nunca vi ninguém usar esse símbolo. Mas no livro tem lá dizendo que esse símbolo também representa, só que ele não é prático de desenhar, né? Então acho que por isso não é usado. Aqui tem um histórico, eu vou falar bem rapidamente, dos Ampiops. O primeiro Ampiop surgiu em 1945 e era a válvula. Então, válvula é uma coisa que, quando eu entrei na escola técnica, em 1970, já não se usava mais válvula. Mesmo assim, tinha uma introdução à eletrônica, o professor Raul. O professor Raul era o pai de Raul Seixas, coordenador do curso. Ele ainda dava com válvula. Válvula é uma coisa, para trabalhar com válvula era perigoso, porque a gente trabalhava com 200, 300 volts. Válvula só funciona com alta tensão. Para ter emissão eletrônica, precisava de um potencial muito grande para os elétrons se desprender do material e viajar no vácuo, né? Precisa de uma tensão alta. Mas enfim, foi o primeiro Ampiop que foi fabricado com válvulas. Aí veio a segunda geração, que já foi com transistores, em 55. Depois monolítico. Monolítico é circuito integrado, viu, gente? Monolítico bipolar, com transistor bipolar. A quarta geração já em 75, com monolíticos BIFET e BIMOS. Oi? Você pode botar aqui para a parte da segunda geração? A segunda geração é com amplificador feito com transistores bipolares, TJB. Esses que a gente estudou na primeira unidade. Na terceira geração, foi introduzido o circuito integrado. Então, os transistores, o circuito era discreto, com vários transistores. Aí passou a ser um circuito integrado, um chip, para fazer o circuito, já era fabricado todo em chip, né? Que é chamado de monolítico. Monolítico porque era uma peça só. Monolítico bipolares, que são transistores feitos a transistores bipolares. Depois descobriram o FET, JFET, MOSFET, aí inventaram o monolítico BIFET. O que é BIFET? É a combinação do bipolar com o FET. O FET na entrada, para dar alta impedância de entrada, que o FET é bom nisso, e o bipolar na saída, para dar ganho de tensão elevado. E tem o BIMOS. O BIMOS, em vez de ser o FET JFET, é o MOSFET. Então, o BIMOS, você usa MOSFET na entrada e bipolar na saída. Mesmo motivo, dá mais impedância de entrada mais alta e ganho de tensão do bipolar, que é maior também. Aí vem a quinta geração, por volta de 1985, que são os monolíticos de potência para aplicações gerais. Então, era até a quarta geração, os Ampiops, eles eram limitados a dispositivos de pequena potência. Fornecia no máximo 100, 200 mA. Agora não, com a quinta geração passou-se a produzir amplificador operacional com uma capacidade de corrente bem mais alta, em amperes, 5, 10, 15 amperes, né? Que na saída botaram transistor de potência para poder aumentar a capacidade de corrente do amplificador. E agora, nos dias, desde 1995 até os dias atuais, muitas inovações sobre aspectos comerciais ainda para se adotar como uma quarta geração. Quer dizer, não teve algumas melhorias, mas não teve assim uma coisa marcante que dissesse, não, agora estamos com a sexta geração, né? Então, ainda é considerada como quinta geração. Quando tem uma coisa bem inovadora, bem diferente, que eles chamam de quebra de paradigma, né? Aí você tem uma geração nova.
Por exemplo, sai de válvula para transistor, uma coisa, tipo assim, sensacional. Porque o amplificador valvulado, ele era enorme, grande. A válvula é mais de 10 vezes maior do que um transistor. Então, um dispositivo que tem 20 transistores, numa plaquinha você consegue fazer uma montagem compacta, como vocês fizeram, né, com um transistor só, imagine com 20. Agora, depois que passou isso para circuito integrado, virou aquilo ali que a gente faz na prática, aquele circuito com 8 terminais, né? Então ficou bem pequeno. Aí cada mudança dessa drástica passou-se a chamar de uma nova geração. Mas de lá para cá não teve uma mudança tão drástica que os autores achassem que deveria ser chamada de sexta geração. Então até hoje estamos na quinta geração. Ok? Só para a gente ter uma ideia assim, do histórico. A pinagem, de novo aqui aparecendo, ó, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Além das entradas e saída, a gente tem o pino 4 e o pino 7 que serve para fazer a alimentação do operacional. E também no pino 1 e no pino 5 tem esses dois pinos para fazer uma correção de offset. Daqui a pouco eu falo o que é offset. E tem um pino que não é usado, que é o pino 8. Ok? Vamos ver aqui agora, falar sobre tensão de offset. O que acontece? No amplificador operacional, quando a gente curto-circuitar as duas entradas, o ideal é que não saísse nada na saída. Porque se eu estou curto-circuitando as duas entradas, eu estou fazendo a diferença entre elas igual a zero. V mais, menos, V menos igual a zero, porque um é igual ao outro, eu curto-circuitei. Mas só que na prática, tem uma saída diferente de zero, bem pequena, mas tem. Por que isso acontece? Na teoria, à primeira vista, não deveria ter nada, porque se as duas são iguais, a subtração dá zero, vezes o ganho deveria ser zero. Mas por que não dá zero? Porque naquele circuito que tem dois transistores fazendo um amplificador diferencial, para dar zero, aqueles transistores tinham que ser perfeitamente iguais. Como eles não são, é difícil você fabricar um transistor perfeitamente igual ao outro. Um amplificador, um transistor dá um ganho um pouco maior do que o outro, aí já dá uma diferença, entendeu? Então, na fábrica eles se esforçam muito em fazer com que os dois amplificadores, os dois transistores, sejam o mais parecido possível, porque quanto mais parecido, menor o offset. Então, essa pequena diferença entre um transistor e o outro é que vai fazer surgir esse offset. O offset seria um erro na saída, uma tensão chamada de erro, porque não deveria existir. Também existe o conceito de offset de entrada. Se a saída não dá igual a zero, qual deveria ser a tensão que eu tenho que aplicar na entrada para fazer a saída igual a zero? Essa tensão que é o offset de entrada. É a tensão que corrige o offset na saída. É simplesmente você pegar o offset da saída e dividir pelo ganho do amplificador. Então, quando você pegar esse erro na saída aí, o ΔVO, dividido pelo ganho, você tem ali então um offset de entrada. O offset de entrada costuma ser uma coisa muito pequena, porque o offset de saída já é pequeno. Quando você divide pelo ganho, que é muito alto, mas é uma coisa muito pequena. Geralmente, dependendo da aplicação, a gente nem corrige o offset. Fazer um amplificador, áudio, para que corrigir o offset? Vamos fazer aqui um amplificador para medir a temperatura, mas o offset representa, em grau sentido, de um valor tão pequenininho, não precisa corrigir. Agora não, vou fazer aqui um amplificador que
vai controlar lá alguma etapa da usina nuclear, não sei o que. Pode ser que esse offset represente um perigo, precisa ser corrigido, entendeu? Então, a correção do offset não é obrigatória, depende da sua aplicação. Se for um circuito de muita precisão, que trabalhe com valores muito precisos, aí você precisa corrigir o offset. Senão, não tem necessidade. Aí como é que faz para corrigir o offset? Bota um potenciômetro entre o pino 1 e o pino 5. Tem lá no datasheet o próprio fabricante sugere, né? Entre o pino 1 e o pino 5, coloca lá um potenciômetro e o cursor liga em menos VCC. Porque o operacional ele tem, deixa eu voltar aqui, tem duas alimentações, ó. O V+, que é o mais VCC, e o V-, que é o menos VCC. Então esse cursor ele vai para o menos VCC. Aí o que é que você faz para ajustar o offset? Curto-circuita pino 2 e 3, que são as entradas, e mede a saída. Mede com um multímetro bem preciso, ou então com osciloscópio. E aí vai ajustando o potenciômetro até essa tensão de offset lá na saída ser a mínima possível. Você não consegue zerar o zero absoluto, não. Mas você consegue fazer ele ficar bem menor do que o que ele é. Então essa é a correção do offset. A outra coisa também, tem um potenciômetro especial, chamado potenciômetro multivoltas. Ele dá mais de uma volta, dá umas 10 voltas. Então esses potenciômetros, você tem uma facilidade maior de ajuste do que o potenciômetro comum, que só dá 270 graus de giro, né? Então não é nem 360, é 270 graus. Então ele tem pouco espaço para você fazer o ajuste. Qualquer grauzinho que você ajusta já passou de mais ou passou de menos. Então com o multivolta é muito mais fácil fazer esse tipo de ajuste. Ganho de tensão. Isso aqui a gente já sabe, vou passar mais rápido porque não é só com relação ao amp-op, né? Aqui ó, é um amplificador qualquer. Tem inclusive uma entrada única, tá vendo? Uma saída, você tem um ganho de tensão. Então, sinal de entrada, sinal de saída e haver o ganho de tensão. A gente já sabe disso, que é tensão de saída sobre a tensão de entrada. Isso aqui foi só para... Não sei o que foi que aconteceu aqui agora não. Tá, voltando aqui. Gente. Ganho em decibéis, que a gente também já viu, né? Só para fazer uma revisão rápida. Então, o ganho de tensão em decibéis é 20 vezes o log do ganho linear, que é 0 sobre I. É 0 não, é O, né? É de output. Aqui é só para a gente expressar ali, lembrar que em decibéis, né, 20 dB é um ganho igual a 10, 40 dB é um ganho de 100 e 60 dB já é um ganho de 1000. Isso aí vocês também já estão, né? Ainda mais que estão fazendo telecomunicações, já viram em EA e já viram em teleco também, né? As características agora, ó. Eu reuni aqui as ideais e as reais, tá? Impedância de entrada, o ideal é que seja infinito. No 741 é 2 MB. 2 MB é alto pra caramba. Em termos práticos, é como se fosse infinito. Só que tem amplificador operacional que tem impedância de entrada de 10 MB, por exemplo. Que tem 7 na entrada. Consegue ter uma impedância de entrada muito maior. Mas é usado em aplicações mais nobres. Por exemplo, para instrumentação médica. Para poder você medir o sinal do coração, você precisa de impedância alta, porque a impedância do corpo também é alta. Impedância de saída. O ideal seria 0, no 741 é 50 ohm. Deve ter com certeza algum amp-op mais moderno aí que tenha uma impedância de saída menor. O ganho de tensão infinito no amplificador 741 é 200 mil.
o ganho de tensão. Resposta em frequência. Resposta em frequência de 0 a infinito. O 741 ele vai até 1 MHz. Então, diga. O que significa o 200.000? Tipo, se eu aplicar quanto na entrada, vai sair quanto na saída? 200.000 na saída. 200.000 vezes maior na saída. Mas assim, às vezes esses 200.000 até atrapalha, porque você bota 1 volt na entrada, vai sair 200.000 na saída, como assim? É isso, por isso que eu estava pensando nisso aí. Porque quando o amplificador, a tensão de saída, teoricamente ultrapassa a tensão de alimentação, o ampliop não consegue entregar aquela tensão. Ele vai saturar, como o transistor satura, né? Então, os transistores de saída saturam e a tensão não consegue chegar lá. A gente vai ver isso ainda, tá? Então, mas essa tensão aí, ela é alta porque depois a gente vai usar um artifício para diminuir ela para o valor que a gente quer. A gente vai usar a realimentação negativa para poder reduzir ela para o valor prático que a gente quer. E aí a gente controla esse ganho, o ganho a gente pode reduzir para 10, até para 1. De acordo com a vontade da gente, de acordo com a necessidade da gente. Entendeu? Ah, sim. Então a gente consegue fazer um ganho variável. Exatamente. A gente consegue fazer um ganho variável ou um ganho fixo menor. Se a gente botar resistências fixas, a gente reduz esse ganho e fica um valor fixo. Mas se eu botar um potenciômetro, por exemplo, eu posso fazer um amplificador de ganho variável. Entendi. Beleza. A resposta tem uma letrinha aqui, ó, BW, tá vendo? BW é a abreviatura de bandwidth, que em inglês significa largura de banda. Largura de banda se refere à frequência. Quando você ouvir falar, acho que em telecomunicação já deve ter falado isso. Né? Quando você ouvir falar em largura de banda, está dizendo qual é a faixa de frequência que vai funcionar. Então, a largura de banda do amplificador 741 é 1 MHz. Ele pode funcionar de 0 até 1 MHz. Mas só chega a 1 MHz com o ganho unitário. Se aumentar o ganho, essa largura de banda diminui. Depois a gente vai ver isso mais detalhado. Sensibilidade à temperatura. Eu não achei informação sobre o 741. Aí botei um lá que eu tinha achado, que é o OP07C. Esse é um miseravão. Tem uma sensibilidade muito pequena em relação à temperatura. Ele tem 0,5 microvolts por grau centígrado. Quer dizer, variou 1 grau, ele varia apenas 5 microvolts. E 18 picoampere por grau centígrado. Em termos de corrente, picoampere é nada, né? Muito pouco, 10 a menos 12. Então ele é, esse OP07C, ele é um amplificador operacional ultra estável. A sensibilidade à temperatura dele é quase nada, é quase ideal. Não é 0, mas é muito pequeno. Então é isso, hoje em dia tem uma infinidade de amplificadores operacionais diferentes, cada um melhor do que o outro, mas assim, ainda não se conseguiu fazer tudo bom. Às vezes ele tem uma altíssima impedância de entrada, mas não tem um ganho tão elevado. Às vezes ele tem uma banda de frequência assim, uma largura de banda muito boa, vai até gigahertz, mas tem uma outra característica que não é muito boa. Então, não tem assim um amplificador que reúna tudo, que seja tudo maravilhoso, tudo alto, tudo conforme o que se espera no ideal. Não tem, mas você pode escolher de acordo com a sua aplicação. Não, eu preciso aqui de largura de banda, porque eu vou amplificar aqui um sinal com alta frequência, então eu vou escolher aquele em detrimento a outros. Então por isso que precisa entender dessas características, porque senão a gente não consegue escolher o componente mais adequado para o que a gente quer. Ok, vamos avançando. Aqui tinha um negócio para ir passando. Alimentação. A alimentação do ampliop, vocês já viram que tem dois pinos de alimentação, né? Exatamente porque o ampliop ele requer uma alimentação
simétrica. Então são duas baterias iguais, fornecendo uma tensão positiva e outra tensão negativa, de módulo igual, mais 15, menos 15, mais 10, menos 10, né? Os valores são iguais, e o amp-op, o 741, por exemplo, ele pode trabalhar de 3 volts até 15 volts. Lá no datasheet tem, se não me engano, acho que é 18 volts o máximo. Mas por segurança a gente vai até 15. 15 positivo e 15 negativo. Se você medir do mais VCC até o menos VCC, dá uma diferença de potencial de 30 volts. Porque fica 15 em cada bateria, né? E aí, você vê que o terra fica aqui, ó, no meio das baterias. Muitos circuitos, o terra na entrada, na saída e na alimentação. Só tem terra nesses pontos. Muitos. Outros não, outros precisa ter terra até demais, né, que a gente já viu. Aqui também, ó, se você não tiver duas baterias, duas fontes, você pode fazer uma fonte com esse esquema aqui, ó. Bota um diodo Zener, por exemplo, você bota uma fonte aqui de 30, bota um diodo aqui de 15, e aí você vai... Oi? Pode botar um pouquinho só que eu não... Pode o quê? Botar um pouquinho só que eu não ouvi direito. Em que ponto? Eu não sei, do terra? Não sei. 2 minutos assim. Aqui, ó. A fonte de alimentação. Dá uma olhada depois na gravação, porque eu tenho dificuldade de repetir exatamente como eu falei, né? Então eu estava falando que a alimentação do amp-op ela é simétrica. Então você precisa ter uma tensão positiva e uma tensão negativa. Tudo isso em relação ao terra, tá? Então são duas baterias. Geralmente o que a gente usa é mais 15 menos 15. É o padrão para o 741. Mas ele funciona com menos também. Até de 3 a 15 volts. Sendo 15 o valor padrão. E quando você não tem uma fonte única, quando você não tem duas fontes, melhor dizendo, você pode, a partir de uma fonte só, única, ó, fazer esse esqueminha aqui e obter duas tensões. Você põe um diodo Zener, insere com a resistência, com terra aqui no meio, liga na bateria, a bateria tem que ter o dobro da tensão, você quer 15 mais 15 menos 15, a bateria tem que ser de 30. Você quer mais 10 menos 10, a bateria aqui tem que ser de 20. Bateria ou gerador, né, gente? Ou eliminador de baterias. E aí, com esse esqueminha, você faz um divisor de tensão que sai mais 15 menos 15. Até com divisor de tensão dá para fazer também. Você bota dois resistores, e aí, dois resistores iguais, aí sai mais 15 menos 15. Só que tem que dimensionar bem o valor dos resistores, porque se puxar muita corrente vai descarregar, vai descarregar, se for bateria vai descarregar rapidamente a bateria, né? E se for eliminador de bateria ou fonte de laboratório, vai ficar com consumo excessivo. Então tem que... O ideal é você, por exemplo, o seu circuito vai consumir uma determinada corrente. Aí você coloca aqui que os resistores vão puxar 10 vezes mais para poder fazer um divisor de tensão mais estável, né? Porque a gente sabe que para não dar um RTH tão grande, porque aí vai, na hora que puxar a corrente a tensão vai cair, né? Então, fazer um divisor de tensão assim, desse jeito. Por exemplo, o seu circuito 741 vai puxar 20 mA. 20 mA, você bota aqui os resistores para puxar 200. Que aí vai lhe dar uma boa estabilidade, um divisor bem estável. Quando ele puxar os 20 mA, a tensão não vai diminuir. Mas enfim,
A gente vai trabalhar sempre com fonte simétrica, porque lá no laboratório vai ter, a fonte é dupla, né? Dá para fazer simétrica, a gente vai usar assim. Mas aquele testadorzinho de 741, não sei se todo mundo viu, que eu ligo na tomada, ele usa um esquema desse aqui, ó, porque é um transformador que só tem uma saída no secundário. Aí eu pego e faço, só que eu não fiz com Zeno não, eu fiz com duas resistências. O autor sugeriu aqui com Zeno, mas pode ser duas resistências. E funcionou legal. Ah, aqui com duas resistências. Apareceu aqui depois. Esse conceito de década, gente, eu já falei com vocês, eu acho, né? Década é com relação à frequência. Quando uma frequência é 10 vezes maior do que a anterior, a gente diz que a gente tem uma década, né? Por exemplo, aqui, a frequência F2 é 10 elevado a n da frequência F1. Por exemplo, 1 mega em relação a 10 Hz. Quantos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui seria o F2, 1 mega. 1 mega é 10 a sexta. E o F1 seria o 10 Hz. Então, 10 a sexta fica 10 a quinta, n igual a 5, entendeu? Então, aqui a gente tem 5 décadas. 1, 2, 3, 4, 5. De 10 Hz até 1 MHz, a gente tem 5 décadas. Então, a década, toda vez que você tem uma frequência 10 vezes maior do que a anterior, você tem uma década. Por exemplo, de 10 para 100 Hz, eu tenho uma década. Porque 100 é 10 vezes maior do que 10. De 10 para 1K, eu tenho 2 décadas. E por aí vai. Esse conceito de década a gente já viu lá na resposta em frequência. Quando a gente fala de resposta em frequência, as frequências são dadas em década. Tá? E tem oitava, mas oitava não é usual. Oitava, em vez de ser base 10, é base 2. A oitava é mais usada para negócio de música, né? As notas musicais, elas são em oitavas. Então, é o mesmo conceito, só que a base aqui é 10, aqui a base é 2, mas a gente não usa muito esse conceito de oitava. O conceito importante é o de década. Quando a gente for olhar um gráfico de resposta em frequência do amplificador operacional, a frequência está em décadas. Entendeu? As divisões do gráfico, em vez de estar 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, não, tem 1 Hz, pula para 10 numa década, depois pula para 100 Hz, vai de década em década. Então, é uma escala que não é linear. Igual a dB, dB também não é linear. É uma escala exponencial, nesse caso aqui. Beleza? Só para a gente relembrar. Agora, vamos falar de uma técnica que é utilizada exatamente para controlar o ganho do amp-op, tá? Que é chamada realimentação. Então, quando o amp-op ele está sendo utilizado sem realimentação, aí aquele ganho dele é o ganho que o fabricante fez o amp-op. Por exemplo, o 741 é 200 mil. Então, do jeito que está aqui desenhado nessa figura 2.1 aí, ó, ele está sem nenhum tipo de realimentação. Atenção que eu botar aqui na entrada, teoricamente teria que sair na saída 200 mil vezes maior. Mas aí o que acontece? Como o ganho é muito alto, qualquer valor de tensão de entrada vai fazer o amplificador na saída saturar. Ou seja, ele vai para o máximo que ele pode, que é um pouquinho abaixo de VCC. Entendeu? Então, vou tentar fazer aqui o que é isso aqui. Aqui, ó. Se eu tiver não consegui pegar a canetinha aqui.
aqui. Se ele tiver um sinal de entrada, isso aqui é o eixo X, viu, gente? Que eu não tô bêbado não, mas tá difícil de desenhar aqui. Tinha um sinal de entrada assim, ó, VI. Ele estava negativo e de repente passou pelo zero e ficou positivo. Aí se eu aplicar essa tensão nesse circuito aqui, ó, o que é que vai sair? Na saída, o que é que a gente vai ter? Vou ter uma coisa assim, deixa eu mudar a cor da caneta. Nesse ponto exatamente aqui, ele vai fazer isso, ó. Aqui seria um 14 volts, vamos supor, e aqui menos 14. Por quê? O ganho dele está muito elevado. Qualquer tensãozinha diferente de zero, negativo aqui, ó, vai fazer ele saturar em menos 14 volts. Porque, sei lá, 0,1 volt negativo vezes 200 mil dá muito, o amp-op não tem condição de entregar aquela tensão tão elevada. Chega perto do valor da tensão de alimentação e ele para de amplificar. Entra na região de saturação. Aí ele parou aqui em menos 14. Quando ele passa pelo zero, que fica um pouquinho positiva, aí ele vai saturar, em vez de saturar negativo, vai saturar positivo. Aí o que é isso aqui? Isso é um circuito comparador. Ele está comparando a tensão de entrada com zero. Ó, veja aqui a saída não inversora aqui, ó. Ela está ligada no zero. Toda vez que a tensão VI for maior do que zero, ele dá uma tensão na saída negativa. E toda vez que ela for menor do que zero, ela dá uma tensão na saída positiva. Então, de certa forma, esse circuito aqui é um detetor de zero, é um circuito comparador. Então, esses circuitos sem realimentação funcionam como comparador. Vai comparar a tensão que está entrando com um determinado valor. No caso aí é zero, porque a entrada não inversora está ligada no zero, está ligada no terra. Então isso é um circuito que é chamado de não linear. Ele não tem uma resposta linear, não é uma amplificação, tá? E também de certa forma você está transformando um sinal analógico em um sinal digital. Só que nesse caso aí você só tem pouca informação, né? Como se fosse um conversor de analógico para digital, mas de pouca, não tem muito, só tem um bit, que é a saída, entendeu? Então é útil esse circuito aí, mas não é a única aplicação do amplificador operacional. Só para a gente exemplificar, quando ele está funcionando sem realimentação, ele vai trabalhar desse jeito. Agora, então, como é que a gente faz para melhorar o ganho, que é 200 mil, eu quero botar um ganho menor para não acontecer isso aí? O que é que eu faço? Aí eu faço a realimentação negativa. Mas antes da realimentação negativa, vamos aqui falar pela ordem da realimentação positiva. Na realimentação positiva, o que é que está acontecendo? Olha o circuito, você tem a saída ligada, ó, através desse resistor aqui RF, ó, na entrada positiva, ó, na entrada não inversora, chamada não inversora, positiva. Então, toda vez que a saída é ligada na entrada positiva, não inversora, você tem uma realimentação positiva. Ou seja, a tensão de saída, uma amostra da tensão de saída, é injetada de volta à entrada positiva. E na negativa, na realimentação negativa, é o contrário. Você tem, ó, a tensão de saída, uma amostra dela é ligada aqui, ó,
na entrada inversora, na entrada negativa. Então essa é a realimentação negativa, certo? A gente já trabalhou com realimentação negativa sem perceber. Eu já falei que era uma realimentação negativa, acho que ninguém lembra. A polarização do transistor semiautomática. A resistência RE faz uma realimentação negativa. A polarização automática também com o RE faz realimentação negativa. E a realimentação negativa, ela é legal porque ela dá estabilidade. Por isso que a semiautomática e a automática é estável. Já a fixa não tem estabilidade, porque não tem RE, não tem realimentação negativa. Então a realimentação negativa, a saída realimenta a entrada. E aí, se tem alguma coisa errada com a saída, ela consegue se autocorrigir, porque a saída está entrando de novo, e aí o circuito se readapta às novas condições, e aí a tensão na saída não varia tanto. Entendeu? Bem, mas vamos detalhar um pouco mais cada uma, né? Falei aqui a grosso modo. A realimentação positiva, ela é o contrário da negativa. Ela deixa o circuito mais instável. Então, por exemplo, digamos que a saída está aumentando. Com essa tensão aumentando, você vai realimentar ela positivamente, vai fazer ela aumentar mais ainda. Então isso causa instabilidade ao circuito. Deixa o circuito instável. Ah, mas então não presta. Não presta, depende do que você quer fazer. Por exemplo, para fazer oscilador é um circuito que ele não é estável, ele está o tempo todo mudando, né? Então, oscilador é aquele gerador de funções, quando gera a função senoidal, triangular, aquilo ali é um oscilador. Então, você quer fazer um oscilador, a alimentação positiva é boa para fazer isso. Porque é isso que ela vai fazer, deixar o circuito instável, para ele oscilar. Certo? Então, a realimentação positiva, ela não é muito usada, a não ser nesses casos que você precisa ter uma instabilidade para fazer o circuito oscilar. Então, seria usada a realimentação positiva. O bom mesmo é a realimentação negativa. É com ela que a gente faz a maioria dos circuitos que utilizam o PIOP. Tá? Então, sem alimentação são os comparadores, com alimentação positiva são os osciladores. Agora, todo o resto dos circuitos que existem, chamados circuitos lineares, são feitos com realimentação negativa. Então, inclusive, ele chama atenção, que é o mais importante, porque a importância é que através da realimentação negativa, a gente tem todos os circuitos lineares que a gente conhece como amplificador operacional. Deixa eu ver só que hora é essa aqui. 9h38. Então, ó, a gente tem tudo isso aqui, ó. Seguidor de tensão. Seguidor de tensão é um amplificador com ganho unitário. Amplificador no inversor, amplificador inversor. O amplificador inversor é como um emissor comum, ele inverte, a saída está invertida em relação à entrada. Se entrar positivo, sai negativo e vice-versa. Amplificador somador, amplificador diferencial ou subtrator, diferenciador, integrador, filtros, ó, fazer filtros lá para carros que vocês estavam fazendo, dá para fazer com o PIOP. Então tudo isso é feito utilizando-se a realimentação negativa. E como é que se faz a realimentação negativa? Você pega uma amostra do sinal de saída e põe na entrada inversora, na entrada negativa, certo? Aí ela naturalmente está entrando subtraindo, negativo. Então por isso que é realimentação negativa. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre realimentação negativa, para a gente entender os benefícios, tá? Então isso aqui é um circuito genérico. Você tem aqui um ponto de soma, que você pode estar somando ou subtraindo. Nesse caso aqui, VI entra somando, VF entra subtraindo. E aí,
você tem VD. VD é a tensão diferencial, que é VI menos VF. E aí você tem um amplificador com ganho AVO. Aí volta, na realimentação você tem um outro fator aqui, D, e aí volta para fazer a realimentação negativa, tá? Porque ele entra no negativo aqui, está subtraindo. Então, esse B aqui é uma fração. Representa uma parte de VO que você está realimentando aqui. Então, B pode ser 0,9, 0,8, 0,5. Quanto mais próximo de 1, mais forte é a realimentação. 0,1 é uma realimentação bem fraquinha. Então, isso aqui dá para fazer com o amplificador operacional de forma mais simplificada, que seria isso aqui, tá? O VI entra na positiva e o VO vai direto, ó, passa pelos resistores, vai direto para a negativa. Então, esse esquema teórico aqui dá para fazer facilmente com o amplificador operacional. Se fosse com o amplificador comum, teria que ter esse treco aqui, esse somador, né? O amplificador operacional já tem as entradas, então ele já faz isso direto. Vamos ver aqui umas equações para a gente entender como é que esse AVO é o ganho do fabricante, que é chamado ganho de malha aberta. O que é ganho de malha aberta? É ganho sem realimentação. É como se fosse um comparador. Ele não tem a malha não foi fechada. Você não fechou isso aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? A malha de realimentação tá fechada aqui. Mas sem realimentação você não tem essa parte aqui. Então é chamado de malha aberta. O sinal entra, sai, passa pelo amplificador, sai e não volta para realimentar. Então é chamado de malha aberta. Então, AVO, ganho de malha aberta. 200 mil no 741, o valor dele. Agora, como é que vai ficar o ganho se eu fechar a malha? É isso que a gente vai ver. Ó, aqui tem o nome das coisas. VI, sinal de entrada, VO, sinal de saída. AVO é o ganho de tensão em malha aberta, dada pelo fabricante. B é o fator de realimentação. D é a tensão diferencial, o sinal de erro da entrada, que é exatamente VI menos VF. E VF é o sinal de realimentação na entrada. Vamos ver as equações agora. Ó. Tensão diferencial é VI menos VF, que entra a VI aqui positiva, entra a VF aqui negativa, soma dá a diferença. Se eu pegar agora VO dividido por AVO dá VD, porque o ganho aqui, ó, é VO sobre VD. Então VD é igual a VO sobre AVO, certo? Então pega a tensão de saída, divido pelo ganho, eu tenho a tensão de entrada. Então, juntando essas duas coisas, ó, o VO sobre AVO é VI menos VF. Porque é VD, né? VD é VI menos VF. Agora, vamos ver aqui que VF, a tensão da realimentação VF, é igual a VO vezes B, que é o ganho desse bloco aqui. Esse bloco não é um amplificador, é um atenuador. Ele diminui a tensão. Entra a VO, sai uma tensão aqui menor. Que é resistor formando divisor de tensão, né? Então é isso, o VF é uma fração de VO. Esse beta aí esse B aí é um valor menor do que 1. Ou no máximo igual a 1. Aí substituindo aqui, jogando isso aqui lá na primeira equação, ó, onde tem VF, eu vou botar BVO. Então esse VF aqui vai virar BVO aqui, ó. E o resto é repetição. Agora aqui desenvolvendo esse negócio, que lá no livro ele não desenvolve. VO sobre AVO é igual a VI menos BVO. Menos BVO. Agora, se eu pegar essa equação toda e dividir por VO, como é que eu vou ficar? Ó, dividido por VO. VO dividido por VO dá 1.
Então fica 1 sobre AVO igual a VI sobre VO menos beta VO dividido por VO dá beta. Beta não, B. Certo? Beta é lá no transistor. Então, VI sobre VO, VI sobre VO, tá vendo? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 sobre AVO mais B. Passou o B pro lado de lá, ele ficou positivo. Beleza? E aí VI sobre VO é igual a... Juntei aqui, ó. Para poder ficar tudo na mesma fração, eu multipliquei o B por AVO e dividi por AVO. Aí fica 1 mais AVOB sobre AVO. Né? Fiz o MC, juntei tudo aqui. Então, VO sobre VI, que é o contrário de VI sobre VO. VI sobre VO, agora eu quero o contrário, simétrico não, é o inverso. VO sobre VI, aí eu subo aqui também, né? Eu troco aqui também. É igual a AVO sobre 1 mais beta AVO. Essa equação é chamada de equação de Black. Ela que dá o ganho VO sobre VI, é chamado de AVF. O que é AVF? É o ganho de malha fechada. Ou seja, quando você fecha a malha, que coloca a realimentação, quando você fecha aqui, fazendo essa fechado aqui, ó, aí você tem um ganho chamado de AVF, que é igual a o ganho de malha aberta AVO sobre 1 mais B vezes AVO, onde B é o fator de realimentação. Aí é que você consegue controlar o ganho, que o AVO vai diminuir. Quer dizer, não é o AVO que vai diminuir, você vai ter um ganho global, agora menor do que o AVO. Então esse AVF, como eu falei, é um ganho de malha fechada. Quando você realimenta o circuito com resistores, você então tem um ganho menor porque você fechou a malha. E esse cara, Harold Beck, desenvolveu essa teoria em 1927, quando eu trabalhava nesse laboratório Bell. Então é bem antigo, bem anterior ao 741, essa teoria, né? O 741 surgiu muito depois, mas ele já tinha uma teoria toda desenvolvida com relação à realimentação negativa. Se AVO for infinito, né, que é o caso teórico, um AVO infinito, você vai ficar que o ganho de malha fechada vai ser 1 sobre D. Então 1 sobre D, porque quando você botar infinito, dá pra gente ver o seguinte, ó, gente. Aqui a gente tem que AV F vai ficar igual a... Vou dividir em cima e embaixo por AVO, tá? Então AVO dividido por AVO dá 1. 1 dividido por AVO vai ficar 1 sobre AVO. Mais B vezes AVO dividido por AVO dá B. Agora imagine que esse AVO é infinito. 1 sobre infinito, um número muito grande, dá 0, né? Então, quando isso tende a infinito, a resposta é 1 sobre B. Aí, o que é o B? O B são resistores. São resistores que você coloca lá no circuito que definem o B. Então, por exemplo, se eu botar determinada condição que o B é igual a 0,5, seu ganho vai ser 2, porque 1 sobre 0,5 dá 2. Se eu botar uma combinação de resistores que dê um B igual a 0,1, 1 sobre 0,1 dá 10. Então seu ganho vai ser 10. Entendeu? É através da realimentação que você vai agora definir o ganho que você quer. Você agora pode interferir no circuito para que ele tenha o ganho que você quer, de acordo com a sua
necessidade. E a gente faz colocando resistores. Como a gente viu aqui, ó, cadê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, tá? Tem dois resistores aqui, ó, RF e R1. Então, esses dois resistores vão me dar um B aqui, nesse ponto aqui, ó, que vai definir um ganho menor do que o ganho se tivesse malha aberta. Eu já fechei a malha aqui, ó, então ele vai ter um ganho menor. Ok, gente? Então, um pouquinho de equações, um pouquinho de matemática, mas só para explicar para vocês que a realimentação negativa nos dá o controle do ganho. Então, o ganho é um valor absurdamente alto. Para a gente, em termos práticos, não interessa. Então, a gente faz a realimentação negativa, reduz esse ganho, e automaticamente, ao reduzir o ganho, a gente tem outros benefícios. Por exemplo, impedância de entrada fica maior, impedância de saída fica menor. Então, vai aproximando mais ainda o amplificador das características ideais. Mas vamos seguindo aqui, ó. Esse curto-circuito virtual é outro conceito importante para a gente saber trabalhar com o ampliop, tá? Então, realimentação negativa, curto-circuito virtual, são duas coisas que a gente precisa entender direitinho se a gente quiser trabalhar com ampliop. Então, veja, aqui eu tenho um circuito onde, no lugar do ampliop, eu coloquei um circuito equivalente. Então, o circuito equivalente do ampliop tem uma resistência de entrada, na entrada, tipo ZI, e na saída tem um gerador de tensão, cuja tensão é AVO vezes VD, uma resistência de saída em série, ó, RO, e aí fechou aqui, ó, eu tenho um R2, tenho aqui na entrada V1 R1, na entrada V2 R1 também, ó, e tenho aqui R2 aqui também. Então tem esse circuito aqui, através desse circuito a gente vai comprovar o conceito do curto-circuito virtual. É um pouco mais de conta, mas no final a gente vai entender. Então, ó, RI é infinita. Estamos trabalhando com um amplificador ideal, tá? Depois a gente considera que, não é infinita, mas é muito grande. Até que isso vai mudar, a gente vai considerar no final. Então, RI infinita. Se RI infinita, IB1 e IB2 é igual a zero. Porque numa resistência infinita não passa corrente, né? Então, IB1 e IB2 são iguais a zero. O I1, que é essa corrente quente aqui, ó, ela é igual ao I2, que é essa corrente que vem aqui também, ó. Por isso que, como as duas estão chegando no nó, a gente diz que a soma delas duas é igual a zero, já que IB1 é igual a zero, né? Então, I1 chegando no ponto A e I2 também está chegando no ponto A. Então, ela é igual a zero. A soma das duas é igual a zero. Ou seja, uma é igual a menos a outra. As duas são iguais, só que uma está com sentido diferente da outra. Agora vamos aplicar a lei de Ohm. I1 é a corrente que passa em R1. Então vai ser a tensão de R1 dividido por R1. Quem é a tensão de R1? Vai ser a tensão da onde a corrente está saindo, V1, menos a tensão da outra extremidade de R1, VA, né? Que a diferença de potencial de R1 é V1 menos VA. Por que eu faço V1 menos VA? Poderia ter feito VA menos V1. É porque eu olho o sentido da corrente. A corrente sempre sai do maior para o menor potencial. Então, nesse sentido que está a corrente, para dar um valor positivo, eu tenho que pegar V1 menos VA. Por isso que eu faço V1 menos VA sobre R1. Sobre R1 lei de 1. Vai me dar a corrente I1. Mais a corrente 2. Quem é a corrente 2? O mesmo raciocínio. Você pega a tensão da extremidade da onde a corrente está saindo, que é AV0VD, menos VA, que é a que está lá no outro ponto,
agora você divide por R2 mais RO, que os dois têm série. Então, dividido por R2 mais RO, tá vendo? Então, é a DDP que está entre esses dois resistores, R2 e RO em série, vai ser a tensão AVO-VD menos a tensão que está lá do outro lado, VA. Por que não é VA menos AVO-VD? Porque eu estou sentindo no sentido da corrente. Então, professor, diga. nesse caso, esse RO aí, ele seria bem baixo, né? Bem baixo, Uma resistência de saída baixinha. Se fosse o ideal seria zero, não dava, não precisava nem considerar. Mas aí o autor considerou, a gente também vai ver desse jeito. Beleza. É isso mesmo, Thales. Então, a gente não está fazendo VA menos AVO-VD porque a corrente está no sentido oposto. Então, AVO-VD menos VA dividido por R2 mais RO igual a zero. Beleza. Agora a gente vai trabalhar com essa equação aqui, ó, até chegar no ponto que a gente vai provar o curto-circuito virtual. Então, vamos lá. VB, que é essa tensão que está aqui, ó, ela é igual a VB menos VA, que é essa tensão diferencial. Cadê o... Eu vou mudar aqui porque esse ponto fica tão pequenininho. Cadê? Onde é que muda? Apontador. Então, aqui tá vendo? VA, VB. A diferença entre eles dois é VB. VB é a tensão diferencial, que é VB, que está na positiva, menos VA, que está na negativa. Então, VB é a positiva menos a negativa. E agora só passa por uma barra de espaço. Aqui, substituindo VB menos VA aqui em VB, ó. Aí vai dar isso aqui. É só repetir e no lugar de VB eu botei VB menos VA. Beleza. Agora eu fiz o denominador comum aqui. Ficou V1, VA, RO, R2. E depois abandonei o denominador comum, tá? Fiz o denominador comum e depois abandonei. Fica V1 menos VA vezes RO mais R2, mais isso tudo aqui vezes R1. Aí vai ficar AVO, VB menos VA vezes R1, menos VA vezes R1. Aí eu dividido por R1 que multiplica RO mais R2. Mas como isso é igual a zero, eu posso abandonar o denominador e dizer que o numerador é igual a zero. Pronto. Aí agora o que é que eu faço? Agora eu pego isso aqui e separo, ó, o AVO vezes VB vezes R1. Separei ele aqui, tá vendo? Então ele ficou aqui separado. E o restante todo eu boto para o outro lado. Então aqui ficou VAR1 AVO, que é esse aqui, VAR1 AVO. Ele é negativo, quando passa para o outro lado fica positivo. Ficou VAR1 negativo, passa para o outro lado ficou positivo. E essa parte toda aqui, que era positiva, passou para o outro lado ficou negativa. Então eu repeti, passando para o outro lado. Pronto. Agora o meu objetivo é VB. Então eu vou isolar VB. Passo o R1, o AVO R1 para o outro lado dividindo. Então repito tudo isso aqui e divido pelo AV0 R1. Esses que estão manuscritos, gente, é porque não tem um livro. Eu tive que fazer na mão. E os que estão assim, bonitinhos assim, é porque eu pesquei do livro lá. Copiei e colei. Então, VB é igual a isso aí. Acontece que eu vou separar agora essa parte aqui, tá vendo? Porque ela tem AV0R1,
Então eu vou separar essa parte, ficou em uma fração, e o restante ficou em outra fração. Posso fazer isso, né? Aqui ficou VA vezes só essa parte aqui, porque essa outra parte eu botei aqui separado. Então tudo isso agora eu repito aqui, tá vendo? E continuo dividindo. Isso aqui, agora eu posso cortar, ó, AV0R1, AV0R1. Então isso aqui fica VA mais tudo isso aqui. Agora, quando o AV0 tende a infinito, o que acontece? Essa equação toda vai tender a VA. VB vai ficar igual a VA. Por quê? Porque aqui no denominador vai ter AV0, que é infinito. E tudo esses números, tudo que estão aqui, ó, é um número finito. Finito dividido por infinito dá zero. Então, eu vou ter VB igual a VA. Acabei de comprovar que VB é igual a VA quando o ganho em malha aberta é infinito. Na prática, o ganho não é infinito, ele é muito grande. Então, na prática, VB não é absolutamente igual a VA. Eles são muito próximos. VB é muito próximo de VA. Se fosse um ganho infinito, daria exatamente igual. Mas como não é, vai dar muito próximo. E aí, como é muito próximo, a gente diz que a diferença VB menos VA é igual a zero praticamente. Essa aqui, ó, VB, tensão diferencial, VB menos VA, igual a zero. Para o caso do ganho infinito, o caso ideal. Mas no caso real, isso aí também dá muito próximo de zero. Tanto que a gente considera que seja zero, mesmo com ganho não infinito. Mas precisa ser bastante elevado para poder ter esse resultado. Entendeu? Então, ó, veja bem, VB igual a zero funciona como curto-circuito. Quando é que você tem no curto-circuito a tensão não é igual a zero? Se eu pegar uma tensão, uma bateria e curto-circuitar ela, vou medir ali a tensão, vai dar zero. A bateria vai se ferrar, né? Porque a corrente vai ficar alta pra caramba. Então a bateria vai esquentar, se o fio não for suficiente, vai queimar, porque a corrente está excessiva, né? Então isso é o curto-circuito. Só que nesse circuito aqui não tem corrente. Lembra? Corrente de entrada é nula. Corrente de entrada é nula porque a impedância é muito alta. Então, como a gente tem tensão nula, da ideia de curto-circuito, mas corrente não é infinita, a corrente é zero, pelo contrário, que contradiz o curto-circuito real. Então, a gente chama isso aqui de curto-circuito virtual. Um curto-circuito virtual por quê? Porque a tensão VB é igual a zero, mas a corrente não. Se fosse um curto-circuito real, eu teria tensão igual a zero e corrente teoricamente infinita, né? Na prática, é uma corrente elevadíssima. Então, mas não se trata de um curto-circuito real. A gente chama então de curto-circuito virtual. Entenderam? Então, curto-circuito virtual se refere à tensão. A tensão diferencial de entrada é igual a zero, mas não a corrente. É como se existisse, o virtual é exatamente isso aqui, ó. É como se existisse um curto-circuito que faz a tensão de entrada diferencial ser igual a zero. Isso é uma mão na roda na hora que a gente vai resolver os circuitos. Curto-circuito virtual é importantíssimo. Então, para que a gente tenha um curto-circuito virtual, é extremamente necessário que se tenha realimentação negativa e que se tenha um ganho muito alto. Na prática a gente não tem infinito, mas a gente pode ter um ganho muito grande que dê para a gente dizer que é aproximadamente igual a zero. Entendeu? Então, não pegue circuito comparador para dizer que tem curto-circuito virtual. Não tem, porque o comparador ele não tem realimentação. E para ter curto-circuito virtual tem que ter essas duas condições. Tem que ter realimentação negativa.
Nem na realimentação positiva tem curto-circuito virtual, é só na negativa. E o ganho tem que ser grande, senão não adianta ter só realimentação negativa. O ganho de malha aberta tem que ser grande. Entenderam isso aí, gente? Então, é um conceito importante para a gente começar a resolver as questões que tem AMPIOP. É esse conceito de curto-circuito virtual. Mas a gente só pode aplicar ele se as condições estiverem presentes. Ou seja, eu tenho que ter um circuito com realimentação negativa e o meu amplificador tem que ter um ganho de malha aberta muito grande. Ok? Aqui ainda botei essa observação. Quanto maior for o ganho de malha aberta, mais a tensão diferencial vai se aproximar de zero. Ok? E terra virtual é legal. Como você tem um curto-circuito virtual entre A e B, ó, se B tiver no terra, em A eu tenho terra virtual. Certo? Por causa do curto-circuito virtual, B é igual a zero. Mas se VA é igual a VB, então VA é igual a zero também. Ou seja, em A eu tenho uma tensão, um terra virtual lá em A. É como se em ponto A eu tivesse ligado ao terra. Mas não está fisicamente. Está através do curto-circuito virtual que existe entre A e B. Por isso que é terra virtual. Entendeu, gente? Então, curto-circuito virtual, terra virtual é um caso particular do curto-circuito virtual. Quando uma das tensões está ligada ao terra, a outra tem um terra virtual. Beleza? Gente, está chegando o final da aula. Eu queria que vocês colocassem lá no chat. Escreve assim, presente, para a gente fazer uma lista de presença, tá? A resposta em frequência, ó. O que acontece com o AMPIOP? Aqui é uma curva de resposta do AMPIOP em malha aberta, tá? Então ele tem um ganho lá máximo, tá vendo? De 110 dB. Você pegar 110 dB e transformar para linear, vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui, rapidinho. 1 giga, eu acho. 1 giga? Vamos fazer a conta com 100. 20 log é igual a 100. Aí 100 dividido por 20 dá 5. 10 a quinta. 10 a quinta dá 100 mil. Então se o ganho fosse aqui, ó, daria 100 mil. Aqui é um ganho de 100 mil. 100 dB é 100 mil. Mas como ele é um pouco maior, aqui acho que é o caso do AMPIOP 741, que é 200 mil. Então ele aqui é o ganho elevadíssimo, malha aberta. Mas a partir de uma determinada frequência, ó, o ganho começa a cair. E ele vai caindo. Você vê que aqui é o BW dela, tá vendo? BW aqui embaixo. Ele termina aqui, ó, no ponto A, nesse ponto A aqui, ó, quando cai 3 dB. Então 3 dB abaixo do máximo, você tem aqui o BW, que é a largura de banda pequenininha, menos de 10 Hz. É impraticável você trabalhar com AMPIOP, que a resposta é até um valor de frequência menor do que 10 Hz. Aí você não consegue, o ganho está infinito, quase infinito, né? 200 mil, mas a banda em frequência está muito pequena, menos de 10 Hz. Aí, quando você faz a realimentação negativa, ele passa a trabalhar aqui, ó. Aí a banda dele passa a ser um pouquinho a mais do que 100K, porque vem aqui menos 3 dB, um pouquinho aqui, ó. Entendeu? Então ele, trabalhando aqui com esse nível de ganho, 20 dB, ó. 20 dB dá um ganho de 10, né? Porque 20 dividido por 20 dá 1, 10 elevado a 1. Dá 10.
Tá me ouvindo? Sim. Porque eu bati aqui no microfone. Sim, então, nesse ganho de 10, eu tenho uma banda muito maior. A banda vai até 100, um pouquinho a mais de 100 kHz. Tá? E se você imaginar aqui 0 dB, que é o ganho igual a 1, 0 dB é ganho unitário, né? Porque 0 dividido por 20 dá 0, 10 elevado a 0 dá 1. Então, você tem aqui um ganho unitário, é onde você tem a largura de banda maior, vai até B, ó, 1 MHz, que é exatamente a frequência, chamada frequência de transição do amplificador operacional 741. Então, a largura de banda máxima dele é quando o ganho é igual a 1. Você não amplifica nada, aí ele consegue trabalhar, quer dizer, não amplifica nada. A mesma tensão que entra é igual à tensão que sai. Aí ele consegue trabalhar até 1 MHz, sem amplificação. Vai lhe entregar a mesma tensão de entrada, é igual a saída. Quando é assim, a gente chama de buffer. Buffer é um circuito que a tensão que entra é igual a tensão que sai. O objetivo são outros. Depois a gente vai falar. Ok, gente? Entendeu isso aí? A curva de resposta em frequência do 741. A original, com malha aberta, é essa daqui, impraticável. Você não consegue trabalhar porque a largura de banda é muito pequena. Mas aí, com a realimentação, a gente pode trabalhar o nível que a gente quiser. Quanto menor for o ganho de malha fechada, maior vai ser a largura de banda. E vice-versa, né? Se eu quero um ganho de malha fechada maior, aqui 80 dB, por exemplo, eu vou trabalhar só até 100 Hz. A minha banda é um pouquinho a mais do que 100 Hz, aqui a menos 3 dB. Entendeu? Por isso, 80 dB é o quê? 20 sobre 8 dá 4, 10 a quarta dá 10.000. Aqui em 80 dB eu tenho um ganho de 10.000, mas em compensação eu só posso ir até 100 Hz. Deixa eu ver aqui. Então a largura de banda, estava tudo escrito aqui eu falando. A largura de banda com ganho máximo é de 0 até 5 Hz. É aqui perto de 10. Tá? Que é definida a menos 3 dB. Sim, uma coisa que eu não falei, que está anotada aqui, é que essa resposta caindo assim, retinha, tá vendo? Ela cai 20 dB por década. Cada década de frequência ela cai 20 dB. Para cair assim, toda bonitinha, tem um circuito interno que faz isso, com resistor e capacitor. No 741 já é interno. Tem alguns amplificadores operacionais que não tem esse circuito interno. O circuito tem que ser feito externamente. Mas não é o caso, a gente não precisa se preocupar, porque o 741 já tem internamente esse circuito. Para poder ele não evitar que ele fique instável, para ele dar uma melhor estabilidade, aí ele bota para cair assim, reto, né? 20 dB por década. Fica uma coisa mais previsível. Não tem, isso eu já falei. Frequência do ganho unitário, você tem a máxima largura de banda, que é a frequência de 1 MHz, de 0 até 1 MHz, né? A malha fechada com realimentação negativa reduz o ganho e aumenta a largura de banda. Tudo que eu já falei, né? E por final, deixei para falar no final, o produto ganho vezes largura de banda, que vai dar sempre um valor constante. Então, se você multiplicar o ganho pelo BW, a largura de banda, você vai ter igual à frequência de transição, que é 1 MHz. Então, por exemplo, aqui, você tem 20 dB, né, que é um ganho de 10, vezes 100K. Então, 10 vezes 100K dá 1000K. E 1000K é 1 mega. Então, bateu. Né? Se eu pegar agora o ganho de 1, que é dB igual a 0, ganho de 1 vezes 1 mega dá 1 mega. Se eu pegar aqui o ganho de 80, que eu falei que era quantos? 80 dá 10 a quarta. 10.000. Aqui o ganho de 10.000. Ó. Se eu pegar 100 Hz vezes 10.000, eu vou ter 1 MHz.
Então, quando eu pego o ganho, multiplico pela largura de banda, eu tenho a frequência de transição, que é a máxima. Ô, professor, Oi? Diga. e então, nesse caso do ganho de malha fechada, a altura do ganho ali no Sim, eixo desse gráfico é definida pelo valor de B, né? pelo valor de B. E B é definido pelo valor dos resistores que a gente usa no circuito. Dos resistores, o Isso, potenciômetro colocado. isso. Em última análise, colocando os resistores apropriados, a gente consegue trabalhar na altura que a gente quiser aqui de ganho. E aí com a largura que a gente quiser também. Agora é assim, toda vez que a gente quiser um ganho maior, a gente vai ter que abrir mão da largura de banda, que a gente sabe que vai diminuir. Não existe ganhar. Aqui é ganha, perde. É um lençol curto. Vai puxar para cobrir a cabeça, descobre os pés. Você não tem como fazer, é uma relação de compromisso. Você vai ganhar no ganho, vai perder um pouco na largura de banda. Você quer ganhar mais na largura de banda? Perca um pouco no ganho. Ah, mas eu quero os dois. Então você vai ter que usar dois amplificadores em cascata. Todos dois com ganho baixo, com largura de banda alta. Aí no final você tem um ganho alto e a largura de banda alta. Mas com um amplificador só não dá para fazer os dois. Entendeu? Entendeu? Beleza. Então, deixa eu ver o que é que vem mais para frente. Eu vou parar, viu, gente? Tem mais coisas para a gente falar, mas eu vou parar porque, para não ficar cansativo, né? É muita teoria e a gente não faz prática. E aí a gente vê essa teoria, marca um outro momento para fazer essa teoria. E agora a gente já tem uma noção melhor do assunto para poder fazer prática. Então, na hora que a gente estiver fazendo prática, a gente já tem agora uma certa base. Tá legal? Vou parar aqui a gravação. Quando tiver